Hoje, dia 22 de setembro, dia de São Maurício e companheiros. As perseguições romanas contra o cristianismo, que tiveram início com o imperador Nero por volta do ano 65, chegaram ao grau máximo de intensidade e crueldade exatamente nos últimos anos, que compreendem o período de 295 a 310 da era cristã. Este período foi chamado Era de Diocleciano ou Era dos Mártires. Todas as regiões do mundo romano contam com numerosas vítimas desta perseguição, do Oriente ao Ocidente, até o norte da Europa, até a África setentrional. Um dos fatos mais marcantes desta perseguição foi o massacre que na história leva o nome de Legião Tebaica, embora se tratasse somente de uma coorte desta legião composta de 1000 soldados. O martírio desses soldados aconteceu nas seguintes circunstâncias. O imperador Diocleciano, que controlava a segurança do império no Oriente, encarregou seu colega Maximiano de recrutar um forte exército e deslocar-se para as Gálias, hoje França, onde havia movimentos de rebelião armada. Entre as tropas mobilizadas achava-se também a Legião Tebaica, assim chamada porque era composta de militares da região da Tebaida, no Egito. Grande parte desta legião era composta de cristãos. Com grande dificuldade, o exército conseguiu atravessar os Alpes e descer no vale de Ródano. Para favorecer o descanso dos soldados, o imperador determinou 3 dias de grandes festas em homenagem aos deuses protetores do império. Os cristãos da legião tebaica, de maneira nenhuma, queriam tomar parte naqueles festejos pagãos. O imperador intimou aos legionários cristãos que sacrificassem aos ídolos, mas esbarrou na mais decisiva repulsa por parte dos soldados cristãos. Maximiano, vendo nesta atitude uma rebelião, determinou dizimar os soldados. Esperava que esta sentença bastasse para levar os demais à obediência, mas em vão. Todos estavam firmes na decisão de morrer, mas não sacrificar aos ídolos. Foi realizada uma segunda dizimação, mas com o mesmo resultado. Os que mais se distinguiam nesta enérgica resistência eram exatamente cristãos como seus oficiais, Maurício, Exupério, Cândido, Vital e Alexandre. Veio então uma ordem peremptória por parte do imperador, intimando obediência aos oficiais. Mas a resposta foi firme: somos teus soldados, e não meros servidores de Deus. Sabemos perfeitamente a nossa obrigação como militares, mas não nos é lícito atraiçoar o nosso Deus e Senhor. Estamos prontos a obedecer a tudo que não contrarie a lei de Jesus Cristo, nosso Salvador. Fomos testemunhas da morte dos nossos companheiros e não nos queixamos. Antes, com eles, nos congratulamos. Tuas ameaças não provocam sentimento ou planos de rebelião de nossa parte. Estamos com as armas das mãos, mas delas não faremos uso para nos defender. Pelo contrário, queremos morrer inocentes do que viver culpados. Diante de uma declaração desta ordem, Maximiano mandou o exército marchar contra eles, que, dobrando a cabeça, aguardavam o golpe da espada. Pequenos grupos pertencentes à mesma legião, mas deslocados em outras partes, tiveram depois a mesma sorte.
A localidade deste martírio, com o nome Agaunum, à beira do rio Ródano, ficou historicamente identificada como cidade de Martigny, nome que deriva de mártir, martírio, em memória dos gloriosos soldados da legião tebaica, que tombaram pela fidelidade ao Cristo, Rei dos Reis, o Senhor de todos os dominadores do mundo. A festa comemorativa desses mártires foi fixada para este dia, 22 de setembro. Ó Deus, Senhor dos exércitos, transforma-me pela ação do Espírito Santo, pois somente Tu tens a força e o poder de converter meu interior e romper as cadeias do egoísmo. E pela intercessão de São Maurício, dá-me Tua constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Maurício, rogai por nós.